1 Pedro, capítulo 4, 5, verso 5 ao verso 14. No capítulo 5, o apóstolo traz instruções muito específicas nos primeiros versos para a liderança da igreja. Mas agora o apóstolo vai se voltar para a igreja como um todo e vai trazer várias orientações aqui para a vida da igreja, para a nossa vida. Pedro vai dar aqui 6 advertências de como glorificar a Deus durante o fogo ardente, durante as duras perseguições que estavam acontecendo no contexto da carta, né? Resumindo aqui essas 6 lições, no final da carta, nós temos o mando, a orientação do apóstolo Pedro quanto à humildade, à confiança, à vigilância, à esperança, à fidelidade e o amor. Tudo isso condensado nessa perícope que vai do verso 5 até o verso 14. Alessandra, é como se ele estivesse dizendo para a igreja: sejam humildes, estejam confiantes, vigilantes, esperançosos, fiéis e amorosos. Vamos orar? E aí a gente entra já no primeiro ponto aqui da mensagem. Santo e eterno Deus, nós suplicamos que tua graça e bondade, o Senhor, venha falar conosco e edificar a nossa vida, bem como a vida de toda a nossa igreja, a fim de que, como igreja, possamos servir ao Senhor com humildade, com confiança, com vigilância, com a esperança renovada, de modo fiel e também amoroso uns com os outros. Cuida de nós para que a exposição entranhe no nosso coração e a nossa alma, nos constranja e nos faça sair daqui diferentes, dispostos, ó Deus, a viver igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Versos 5 e 6, sejam humildes, é o que nós temos aqui. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos ou vestidos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Na verdade, é o que o apóstolo Pedro vem fazendo desde o início da carta. Ele vem falando sobre submissão. Há um advérbio aqui muito usado por ele, igualmente, né? É como uma palavra aqui de transição, um termo que vai apresentar uma mudança de foco de um grupo para o outro. Capítulo 5, verso 1 ao verso 4, Pedro se dirige, como eu disse, aos líderes da igreja, mas agora ele volta os seus olhos para a congregação. Primeiro os pastores, depois as ovelhas. Assim como os pastores deveriam se submeter, né, ao supremo pastor da nossa alma, o supremo pastor do rebanho, que é Cristo, agora, no verso 5 e 6, Pedro se dirige especificamente aos jovens, dizendo: olha, humilhai-vos, né? Humilhai-vos, sejam submissos. Ou seja, coloquem a vida de vocês, né? Coloquem a vida de vocês de modo voluntário, debaixo das autoridades daqueles que são responsáveis pela liderança da igreja. Sede submissos aos que são mais velhos, aqueles que têm mais experiência. Os mais jovens aqui deveriam se submeter aos crentes mais experientes, não apenas com respeito à idade deles, mas também com respeito à maturidade espiritual dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que ao longo do tempo parte-se do pressuposto que acumulou mais experiência aos pés de Cristo, uma maturidade espiritual.
Pedro já havia escrito sobre a submissão na sua carta. No capítulo 2, verso 13, ele vai falar da submissão a toda instituição humana, ou seja, a toda autoridade, as autoridades constituídas. Ele fala mais adiante, no capítulo 2, no verso 18, dos servos se submeterem aos seus senhores, sendo eles bons ou não, submetam-se. Ele vai dizer, no capítulo 3, verso 1, para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Vai dizer ainda, no capítulo 3, no verso 22, todos os seres celestiais devem se submeter a quem? A Cristo. A palavra aqui, submissão, é um termo militar. A ideia aqui de algo organizado, de algo estruturado. É como na figura de um comandante com a sua tropa. Ele dá o comando e a tropa segue, obedece, né? Porque se não atender ao comando, a tropa vai se perder. A tropa deve se colocar numa situação de submissão. Este ensino, irmãos, é aplicado à igreja. Se a igreja não entender este ensino, ela se perde na caminhada. Se ela não se coloca em submissão às autoridades, ela se perde. E o tema aqui, mais jovens, nos dá a ideia de que, da mesma forma, os jovens devem estar atentos. Eles devem ter humildade para ouvir os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, Amanda, daqueles que passaram por muita coisa ao longo da vida. No entanto, isso pode revelar uma grande crise quando na igreja não tem pessoas mais velhas, experientes na fé. Mostra um lado ou outro. Nós precisamos de homens mais velhos, experientes, responsáveis, que conduzem os novos, os jovens, à fé, ao amadurecimento da fé. Precisamos de moças, mulheres mais velhas, experientes em Cristo. Para quê? Para orientar as mais jovens. E nós precisamos que os jovens se submetam, estejam dispostos a aprender, a acolher as orientações. Os mais jovens precisam ter ouvidos atentos, humildade para ouvir aqueles que são maduros espiritualmente. Mas o contexto aqui mostra para nós que todos os crentes, mesmo aquele que tem a responsabilidade da liderança, ou aqueles que são mais velhos, eles devem ser submissos uns aos outros. Pedro quer dizer isso aqui: no trato de uns com os outros, fingindo-vos todos de humildade. Vem aí, Tchaneli. Esta é uma ordem. Uma ordem a toda a igreja, a todos os crentes. Devemos ser submissos uns aos outros. Esse ensino não é uma particularidade de Deus, sabia? O próprio Cristo, texto de João, capítulo 13, pega uma toalha e ensina seus discípulos sobre a humildade, lavando os pés deles, lavando os pés dos discípulos. Cristo mostra a humildade como pré-requisito para o serviço. E Pedro diz que nós devemos nos vestir da humildade de Cristo. Cingir, vestir essa humildade como uma roupa mesmo, sabe? Mas é uma roupa bem ajustada. Há vários textos que ressaltam essa ideia. Tiago, capítulo 4, diz que Deus resiste. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu postei esses dias uma frase interessante de Agostinho. Ele diz que o orgulho transformou anjos em demônios. E aí a gente, como é metido, né? Tenta dar um jeitinho na frase.
e vai colocar lá aqui, pode ser também que o orgulho tenha transformado alguns crentes em demônios. Eu sei que é pesado, mas é o que Pedro, é o que Cristo, é o que Tiago está ensinando aqui. O orgulho tem transformado alguns crentes em demônios. Portanto, humilhai-vos, diz Pedro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, diz o verso 6. Essa expressão, a mão de Deus, ela percorre também todo o Antigo Testamento. E a mão de Deus no Antigo Testamento pode aparecer como disciplina, mas pode também parecer como libertação. Disciplina e liberdade. Êxodo 3, verso 20, o Senhor declara: estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Êxodo 3, 20. No Salmo 32, verso 3, aquele que nós lemos aqui na liturgia, Salmo de quem? Davi. O pecado dele com Batseba. Ele diz assim, ó: porque a tua mão, que mão? A mão do Senhor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas eu disse que a expressão também aparece como sinônimo de libertação. E aí Deuteronômio 5,15 vai falar isso para nós. Te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão fraca. Não, é mão forte. Com mão forte e braço estendido. Amós, capítulo 9, verso 2. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tira dali. Crônicas 4, 10, aquela oração de Jabes. Ele diz: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus me concedeu o que lhe tinha pedido. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O que é que isso significa, amado? Isso significa que nós devemos aceitar tudo que vem dele. Ele é soberano sobre nossas vidas. Ninguém poderá se levantar contra a mão poderosa dele. A palavra humilhar pode ser traduzida aqui como permitir ser humilhado. E no contexto aqui, aquele que estava sendo humilhado, aquele que estava sofrendo por causa de Cristo, eles podiam ser encorajados pelo fato de que, mesmo a mão poderosa que permitiu ele sofrer, também os exaltará no momento oportuno. Humilhados na presença do Senhor, e ele vos exaltará, diz Tiago. Isso é... Sabe quando você vai no hospital? Então, domingo, quando o senhor vai ao hospital, você submete a sua vida a Deus. No hospital, ao médico. É a mesma ideia aqui. Você vai ao médico, se submete ao médico na esperança de ter a sua saúde restaurada, a sua enfermidade curada, não é isso? Da mesma forma, devemos nos submeter à mão do Senhor, à mão de Deus. Sabe, Ele tem governado a nossa história, Ele tem governado a nossa vida, Ele tem conduzido os nossos passos, mesmo em meio às aflições. A boa mão do Senhor tem nos mantido, tem nos sustentado. É só você fazer um exercício rápido e ligeiro, consultar seu, já ia falar coração, né? Sua alma, e lembrar de quantas situações o Senhor livrou você, guardou você. Irmãos, nós não estamos à mercê do acaso, das circunstâncias da vida. Nós estamos diante do Senhor, sobre a mão poderosa do Senhor.
Mas o texto nos ensina mais, no verso 7, ensina que nós devemos ser confiantes em Deus. Quando nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus, nos tornamos cada vez mais dependentes, ou seja, submissos dele. E Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. O que é lançar aqui? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar significa jogar, lançar fora, mas no caso aqui é lançar aos cuidados do Senhor. É o que nós devemos fazer, é o que Cristo deseja profundamente que façamos, que peguemos a nossa preocupação, as nossas enfermidades, as nossas dores, conforme diz Isaías 53, e lançar aos cuidados dele. O próprio Cristo nos convida a fazer isso. Vinde a mim. Na verdade, a gente precisa deletar essa ideia de convite, porque ali é uma ordem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É lançar toda a nossa ansiedade aos cuidados do Senhor. É nos humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor, conforme o versículo 5. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Que ansiedade? Talvez Monique consiga explicar melhor. Depois vocês consultem, pergunta a ela. Ansiedade significa dividir, como algo que divide nossos pensamentos, e divide a tal ponto de ficarmos de fato confusos, com dificuldade de concentração. Alguém definiu a ansiedade como preocupação excessiva, como uma pequena gota que vai contaminando todos os nossos pensamentos. Desta forma, o medo consome nossos pensamentos. E a ansiedade nos leva a acreditar que nossos problemas são maiores. Mas não é maiores do que nós, não. São maiores que Deus. Ansiedade significa estrangular. E talvez você saiba do que eu estou falando. É quando aquele momento de pavor, de medo, de angústia, seu coração, a sua alma está apertada. Você não sabe o que fazer, para onde ir, a não ser chorar. Sua alma está apertada, seu coração está condoído, sofrido. Na verdade, a ansiedade é tirar os olhos de Deus e colocá-lo nas circunstâncias. O apóstolo Pedro aqui mostra como vencer a ansiedade. Primeiro, lançando todos os seus temores diante do trono da graça de Cristo. Lançar toda a ansiedade, e não apenas parte dela, mas toda. Segundo, nunca se esqueça de que Deus tem cuidado da sua vida. A gente precisa lembrar das palavras do salmista que diz, confia teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, é o que diz o verso 7 aqui. A grande lição aqui, minha irmã, meu irmão, é que Deus cuida. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Deus cuida. E os salmistas são fantásticos, né? Porque diante das aflições, Davi, por exemplo, vai dizer nestes termos: bem sei isto,
que Deus é por nós. Deus provou dessa bondade para conosco. Deus provou dessa bondade enviando o seu Filho, único Filho, para morrer em nosso lugar. E assim podemos sim lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Ele nos criou, Ele veio até nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele voltará para nos levar para as regiões celestiais. Nós estamos amparados pela boa mão do Senhor. Apesar de toda a aflição, de toda a angústia que esse povo aqui estava sofrendo. E você que acompanhou a exposição da carta sabe do que nós estamos falando. Cristo fala sobre a ansiedade em Mateus 6, verso 25 a 34, dizendo: olha, não andes ansiosos pela vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não vos inquieteis. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, diz o Senhor. Eu acho que Pedro poderia ter parado aqui, né? Mas ele avança na exposição dele, convidando agora aqueles crentes piedosos a manterem-se vigilantes diante das tribulações, das tormentas, dos sofrimentos, das angústias. Verso 8 e 9 mostra isso para nós: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele parece que dá um alarme aqui, né? Ressoa o alarme para a batalha. Ele chama a atenção para o exército adversário infernal que se levanta contra a igreja, contra o povo de Cristo. O diabo, o vosso adversário. Repare que não é o diabo o adversário de Deus, ou de Cristo. Não temos aqui, e aliás, se você tem essa imagem na sua cabeça de Deus lutando ferozmente contra o diabo, disputando alguma coisa, tira isso da sua cabeça. Porque o diabo e Deus não rivalizam. Pedro está dizendo aqui que há sim um adversário, mas o adversário do povo de Deus, o adversário do povo do Senhor. Pedro quer nos lembrar aqui que o conflito feroz será doloroso, mas que sairemos deste conflito vitoriosos. Ele aponta para Cristo que triunfa, para Cristo que exerce domínio sobre todas as coisas. No entanto, sede sóbrios e vigilantes. É como se ele estivesse dizendo: olha, a luta é grande, vai ser um negócio complicado. Esteja vigilante, esteja atento, mantenha-se sóbrio diante das perturbações. Sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, diz Paulo, 1 Coríntios 6,13. Jesus usa também essa mesma palavra no jardim do Getsêmani, ao declarar a Pedro: vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diabo, caluniador, Abaddon, Apolion, conforme aparece em Apocalipse, o destruidor,
o acusador dos irmãos, em Apocalipse 12, 10, a estratégia dele é atacar os crentes durante as provações. E ele sagazmente sussurra nos seus ouvidos, dizendo que Deus não é forte, não é suficiente, que Deus não vai livrá-lo, que Deus não se importa com as suas lutas. Esse é o pai da mentira. João diz isso para nós. Vosso adversário é como um leão que espreita as suas vítimas, que ataca quando nós menos esperamos. O seu único objetivo é destruir os crentes, destruir nosso testemunho, destruir nossa esperança, destruir a nossa santidade e, se possível, destruir a nossa vida. Resistir firme na fé. É isso aí. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, diz o verso 9. Diante disso, irmãos, o que devemos fazer é nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, é resistir o diabo numa postura defensiva. Satanás não é onipresente, não é onipotente. Satanás é um inimigo derrotado, não por nós, mas por Cristo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, a resistir o diabo, e ele fugirá de vós, diz Tiago. É interessante porque acho que com exemplo a gente consegue expressar melhor. Alguém procurou, certo tempo, que tinha alguém que caiu em adultério, e procurou para lamentar, para chorar, de fato triste por aquilo que aconteceu. No entanto, lá pelas tantas de conversa, o que ele disse foi o seguinte: olha, foi o diabo, foi Satanás, foi o nosso adversário. Irmãos, nós precisamos de sobriedade, precisamos ser honestos com nós mesmos. Embora ele seja o nosso adversário, como eu disse no domingo passado, muitas vezes você é a causa do mal e o princípio de tudo, o motivo do caos que tanto odeia. O que ele faz, o que ele fez, foi simplesmente não se esforçar para evitar aquele mal. Ele buscou o mal. Ele agarrou o mal. Ele foi a causa do mal. E o que Pedro está dizendo é: fiquem alertas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Não ponha a culpa na sua carnalidade, na sua inclinação para o pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas Tiago diz também para sermos esperançosos, no verso 10 ao verso 11, nestes termos. Ora, presta atenção aí. Está com a Bíblia aberta? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, mantenham-se esperançosos. Esperançosos por quê? Porque a vitória é certa. Pedro nos lembra de que o sofrimento e a dor vão acompanhar a trajetória cristã, que a batalha vai nos abalar, chocar, muitas vezes vai nos deixar cicatrizes. Todavia, o Deus de toda graça
usará esse sofrimento. Ele usará esse sofrimento para aperfeiçoar, para firmar, fortificar, fundamentar a sua fé em Cristo. No meio do sofrimento, sabe? No meio da angústia, no meio das tormentas, no meio aqui, claro, da perseguição, no meio do fogo ardente, o Senhor vai aperfeiçoar. Aperfeiçoar que significa o Senhor vai restaurar, o Senhor vai consertar, ou seja, o Senhor vai concluir. E é exatamente o que Deus deseja fazer com a nossa vida. Ele quer restaurar o que o pecado causou, Ele quer consertar o que o pecado quebrou, Ele quer completar cuidadosamente para que possamos crescer e nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma caminhada muito dolorosa, talvez espinhosa, às vezes mais espinhosa para uma que para outra, né? Mas o certo é que nessa caminhada o Senhor trabalha e Ele vai completando a sua graça em nós. Ele vai nos aperfeiçoando a cada passo. Ele vai, diz Pedro aqui, firmar. Firmar significa virar resolutamente em uma determinada direção. Um firmamento aqui definitivo. Ele vai fortalecer. É como quem diz: olha, Deus vai usar o sofrimento, as angústias próprias deste tempo, para você ser fortalecido, se firmar, abandonar o pecado, a permanecer firme nele e ser reforçado por ele. A ideia é: ele muda a direção da sua vida, te firmando no caminho dele. Acho bonito quando Judas nos lembra isso nesses termos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todo os séculos. O Senhor guarda, o Senhor conduz. Mas o texto diz que Ele vai nos fortificar, ou seja, Ele vai na nossa caminhada dar vigor. Ele vai nos fazer fortes, vigorosos, firmes em nosso compromisso com Ele. Deus nos fará fortes, vigorosos e firmes no trabalho do Evangelho. A Bíblia tem umas coisas assim, né? Um salmista que diz, no final das contas, foi-me bom passar pelas aflições, para que eu aprendesse a sua lei, para que eu fosse fortalecido na sua lei, fortalecido na sua palavra. E aí resisti, fortalecido, eu resisto o dia mau. O texto fala de fundamentar aqui, que significa consolidar, significa aqui estabelecer uma base. É um termo usado em Provérbios 3,19. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência, estabeleceu os céus. A ideia de Pedro é: Deus vai lançar a base, vai nos fundamentar. Algo parecido nós temos em Mateus 7, do verso 24 a 25, onde Cristo conta para nós a parábola dos dois fundamentos.
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou, fundou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas ele fala também daqueles que não procuram firmar ou fundamentar no Senhor a sua casa. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, contra aquela casa. E o que é que acontece com aquela casa? Ela desaba. O texto vai dizer que foi grande a sua ruína. Aí está a diferença de um homem prudente, que ouve a palavra, que a toma como algo primoroso, valioso para ele, e não só isso, ele toma e a pratica. A diferença dele para aquele que só ouve, é um mero ouvinte, mas não tem fundamento, não tem alicerce. Se você é como esse homem, eu lamento lhe dizer, a tempestade, o dia mau, as armadilhas de Satanás vai destruir a sua casa. Paulo diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Tem de esperança. Tem de esperança em Deus. Ele vai aperfeiçoando aqueles que são seus. Ele vai firmando, ele vai fortificando, ele vai fundamentando. A ele, diz o apóstolo Pedro no verso 11, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A esperança nossa, a sua esperança, não está nas suas habilidades ou nas suas forças. Não pode estar. A sua esperança, a esperança que é a esperança cristã, é uma esperança que repousa no poder de Deus. É assim que Pedro conclui as suas orientações, atribuindo o poder de Deus que vai levar o seu povo à glória eterna, o domínio de Deus que nunca será extinto, que nunca será apagado. A Ele seja o domínio. Irmãos, quem é como nosso Deus? Quem é como tu, glorificado, santificado, terrível em feitos gloriosos? Quem é como tu que operas maravilhas, diz o salmista. O salmista vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Ele domina. Irmãos, os olhos do Senhor estão abertos, escancarados sobre toda a terra, está sobre toda a igreja. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. A nossa esperança está num Deus que domina tudo. E aí a gente desfruta, entendendo isso, a gente desfruta de paz. É sem isso, nada feito. Você tem paz? Tem paz. Você tem paz. Mas é essa paz aqui. A paz em Cristo. A tranquilidade em Cristo de saber que, apesar dos dias maus, eu estou sob os cuidados daquele que domina tudo. Se há essa paz, você pode dizer como o apóstolo Pedro: amém.
mundo hostil, do mundo caótico. O que nós precisamos é dessa paz. Agora, a outra instrução que ele traz aqui para nós diz respeito à fidelidade. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes, ou seja, mantenha-se fiel. É interessante porque o texto aqui vai ter uma mudança repentina. Uma mudança aqui no verso 12. O estilo da escrita, o estilo da gramática, o estilo aqui da sintaxe vai mudar completamente. Silas, o secretário amanuense, ele entrega a caneta ao idoso apóstolo Pedro, que pessoalmente conclui a sua carta com a própria mão dele calejada, uma mão sofrida dos embates, das perseguições. E Pedro elogia Silvano aqui, ele elogia Silas aqui. Provavelmente foi quem entregou essa carta. Pedro vai dizer que esse irmão é um irmão fiel. Um irmão fiel. Provavelmente aquele que acompanhou Paulo na segunda viagem missionária, no capítulo 15 de Atos. O mesmo Silas que havia cantado o hino com Paulo por volta de meia-noite na prisão de Filipos, depois de receber vários açoites. E aqui ele está servindo fielmente ao apóstolo Pedro. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa no momento da aflição e da angústia, é de irmãos fiéis, de irmãos crentes, piedosos ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos aconselhando. Se tem algo que nós precisamos diante das tempestades da vida, é de alguém piedoso junto a nós, alguém que seja fiel a Cristo. Alguém que no momento da aflição, no momento da angústia, no momento dos sofrimentos, vai vir com palavras de Deus, encorajamento à luz da palavra do Senhor para nós. E Pedro elogia Silas, Silvano, chamando ele de irmão fiel. E aí depois de elogiá-lo, ele diz: como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Pedro agora traz para nós o objetivo resumido, né? O objetivo da carta. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme diante das lutas, diante das provações, dos maus tratos, das crises. Mantenha-se firme, suporte com esperança no poder de Deus. Através de Cristo nós podemos ter uma esperança, irmãos. Uma esperança que é como esta aqui, uma esperança inabalável. E não importa as circunstâncias, não importa as provações, seja fiel, permaneça firme na graça de Deus, naquele que é a nossa rocha. Mas para acabar, irmãos, sejam amorosos. Pedro quer dizer isso aqui: sejam amorosos em tempos de lutas, de desafio. Sejam amorosos uns com os outros. Aquele que se encontra, diz o verso 13, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o quê? Ósculo de amor. Paz a todos vós que vos acheis em Cristo.
Babilônia pode ter sido uma expressão usada aqui para proteger a igreja, o próprio apóstolo Pedro, dos ataques furiosos de Nero. Só que o texto mostra para nós que Deus plantou na Babilônia, num lugar mau, num lugar cruel, o centro do mal aqui. Deus planta uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja que, apesar das perseguições, apesar das lutas, está ali. Aquela que se encontra na Babilônia também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos está ali, no olho do furacão. Um jovem Marcos, adotado, digamos assim, por Pedro. Alguém que serviu a igreja. Em Atos capítulo 12, nós vamos ver que ele é o primo ali de Barnabé, que acompanhou Paulo de Antioquia a Chipre no capítulo 13 de Atos. Aquele que abandonou a comitiva missionária entregue na Panfilha. Aquele que fez Paulo recusar levá-lo numa segunda viagem missionária, mas logo após Paulo o chama de útil, como alguém que é útil ao ministério do apóstolo Paulo, alguém que encontra do apóstolo Paulo o perdão por sua covardia. Paulo reconhece que esse irmão era imaturo, porque agora ele mudou de vida, sabe? Ele está ali. Provavelmente, Marcos, o autor do Evangelho que leva o seu nome, e aí Pedro diz: saudai-vos uns aos outros. Mostra de amor. Sabe o que é isso? É um beijo na face, como demonstração de companheirismo, como demonstração de amor cristão. Não precisamos sair por aí beijando um ou outro, não. Mas de fato a gente precisa olhar para o outro com mais calor. Cumprimentar os irmãos com um sorriso no rosto não é pecado. Saber receber os visitantes não é pecado. Nós não precisamos criar aqui nenhum outro mecanismo para que a igreja se abrace intensamente, mas saia das portas para fora e viva uma vida fria e distante uns dos outros. Saudades. Tenha amor, sabe? Uns aos outros. Sabe, no momento difícil, no momento da angústia, no momento do sofrimento, abrace. Demonstre amor. Acolha o irmão. É bom. Quando estamos com o coração duro, sabe, pesado, alguém chega até nós e nos abraça, nos traz palavras de encorajamento. Isso é ser igreja. E a paz a todos vós que vos acheis em Cristo. Pedro termina sua carta da mesma forma como ele começa no capítulo 1, no verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Paz entre os crentes. A paz aqui estava disponível a todos aqueles crentes em Cristo. Aquele que é o príncipe da paz, Cristo, está presente. Aquele mesmo que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá.
vosso coração nem se temorize. Tenha paz. Em tempos tão desgostáveis, de tantas lutas, de tantos desafios, o apóstolo Pedro diz para nós: tenha paz. Paz no coração, paz na sua alma, paz com seu irmão. Tenha paz. E que paz é essa? Essa paz tem nome. Essa paz é uma pessoa. Essa paz é Cristo. Tenha paz. Seja qual for a circunstância, a pessoa que está em Cristo tem paz. Vamos ficar por aqui? Assim a gente finaliza a carta. Uma palavra de paz. Não é a paz do mundo. Não é uma paz comprada. É a paz que excede todo entendimento. A paz é Cristo. Vamos orar? Santo Deus e amado, essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que invade o coração, essa paz que me acompanha, nos acompanha em momentos desgostáveis, de lutas, de sofrimento, de dores, esta paz presente, é a paz que nós recorremos agora. É a paz encontrada no Filho bendito, Jesus Cristo. É a paz naquele que sofreu angústias, tormentas, perseguições. Aquele que amargou a cruz, o inferno, por nós. A nossa paz, a nossa segurança em Deus, tão desgostáveis, tão sofridos, essa paz é Cristo. Que possamos viver por esta paz, que possamos ser impulsionados por esta paz, a paz que, como alguém bem disse, é outra circunstancial. Nós recorremos ao Senhor, amado. Nós contamos com o socorro do Senhor. Nós contamos, ó Deus, humildemente, como quem é carente, necessitado da Tua graça e da Tua bondade, mas também alguém que confia na obra de Cristo na cruz. Como alguém que sabe que diante deste mundo mal e das investidas de Satanás tem que andar vigilantes, porém esperançosos, quanto à vida do Teu Filho bendito, para nos tomar de uma vez por todas. Faça-nos fiéis ao Senhor, amorosos com os nossos irmãos, nos momentos difíceis e de aflição de cada um, que possamos no Senhor ter a sabedoria para ajudá-los e a reconduzir-nos à paz. A paz que é o Senhor. Cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.